Então hoje vamos estudar Atos capítulo 13. No capítulo 12 a gente vê que Herodes tinha mandado matar Tiago e o matou à espada. E como viu que isso agradou aos judeus, mandou também prender Pedro, com certeza para executá-lo também. Só que a igreja orou por ele e a gente viu que o anjo do Senhor libertou Pedro da prisão, de forma sobrenatural, completamente sobrenatural. Depois, nós vemos mais tarde, não vou estar agora aqui a dar a lição toda, porque a gente estudou a semana passada, mas a gente viu que esse Herodes depois foi para os lados de Cesareia e fez lá uma grande palestra e ele ficou todo envaidecido, só que morreu durante a palestra e foi comido de bichos. E isto diz-nos que com Deus não se brinca e aquilo que a gente semeia acaba por colher. Boa medida, recalcada, seca e transbordante, como diz a palavra de Deus. Então se colhe para o bem como se colhe para o mal, porque com Deus não se brinca. Então vimos que depois eles continuaram a pregar a palavra de Deus e a igreja ia crescendo e sendo estabelecida na doutrina dos apóstolos. Aqui no capítulo 13 a gente vê que, entre o versículo 1 e o versículo 5, a gente vê que naquela igreja existem, agora estamos a falar da igreja de Antioquia, naquela igreja existem doutores e existem profetas. Ora, a igreja precisa de pilares e vemos que a igreja começa a ter pilares para sustentar a doutrina do nosso Senhor Jesus Cristo. E vemos também que eles são dirigidos pelo Espírito Santo. Portanto, eles orando e jejuando, o Espírito Santo mandou que apartar Paulo e apartar Bernabé para uma missão para os lados da Antioquia, na zona da Ásia Menor. E então nós vemos que eles chegam a Salamina e começam logo a pregar, e há aqui um pormenor, aqui no versículo Salamina, assim, no versículo 5, nós vemos que eles chegaram a Salamina e começam a pregar. E a pregar aonde? Nas sinagogas. Porquê sinagogas? Porque a instrução do nosso Senhor Jesus Cristo é que eles fossem primeiro as ovelhas perdidas de Israel. Olha que interessante isso. É por isso que a Bíblia diz que veio para os céus, mas os céus não o receberam. E a gente vai ver que, em princípio, os judeus começam a receber a palavra, mas depois rejeitam-na. E principalmente porque eles não querem ver gentios metidos na igreja. Mas não é essa a vontade de Deus? Não era essa a vontade de Deus. Então eles chegam a Salamina e começam a pregar a palavra de Deus nas sinagogas. E depois saem dali e vão até Pafos, e em Pafos encontram um falso profeta chamado Bar-Jesus, que tem por sobrenome Elimas, o Encantador. Então esse falso profeta, há um homem chamado Sérgio Paulo, que é precônsul naquela região, e ele está a receber de bom grado a palavra de Deus. Só que o Elimas começa a atrapalhar a estratégia de Paulo e começa a estorvá-lo. E a certa altura, Paulo chegou-lhe a mostarda ao nariz e virou-se para esse Elimas, o encantador: olha, tu és um filho do diabo e não deixas de perturbar os retos caminhos do Senhor, agora vais ficar cego. E naquela mesma hora esse Elimas ficou cego. Bem, quando o Sérgio Paulo viu aquilo, então é que creu mesmo no Senhor. E a gente vê isto agora aqui entre o versículo 12 e o versículo 41, o Paulo dá um tratado do plano de salvação que já está no Velho Testamento. É por isso que eu costumo dizer que quem lê Atos dos Apóstolos consegue ver o plano da salvação completo no Velho Testamento. E o apóstolo Paulo, começa nos profetas e vai por aí fora a explicar tudo quanto aconteceu, como era profetizado acerca do nosso Senhor Jesus Cristo. E o Sérgio Paulo, maravilhado, ouve a palavra de Deus e converte-se. Entretanto, ao saírem da sinagoga, não é? Ao saírem da sinagoga, os gentios pedem a Paulo e a Bernabé para voltarem no sábado seguinte. Vejam que eles ainda pregavam ao sábado. Porquê? Estão nas sinagogas. Onde é que eles iam encontrar judeus? Onde é que eles iam encontrar judeus nas sinagogas? Ao sábado, porque é ao sábado que os judeus se reúnem. Então, eles pedem para no sábado seguinte virem outra vez, para Paulo e Bernabé virem outra vez a pregar as mesmas coisas. E eles vêm. E sabe o que é que acontece? A cidade quase inteira vem ouvir a palavra de Deus. E os judeus, ao verem que os gentios estavam a converter,
começam a ficar com ciúmes, com inveja. E a partir daí, em lugar de receber bom grado os gentios, porque Jesus, não é, estava a salvar os gentios, eles, em lugar de ver isso com bom grado, não. Começaram a blasfemar da pregação de Paulo. E eles ficaram tão enfurecidos, começaram a levantar uma perseguição contra Paulo e contra Bernabé. Mas a palavra estava pregada. E o que nós vemos aqui é que eles não querem os gentios. E a igreja começa a ser mais de gentios do que judeus. Porquê? Porque os gentios recebem com humildade a palavra de Deus. Porque no versículo 46... No versículo 46, 13, 46, diz assim: Mas Paulo e Bernabé, usando de ousadia, disseram: Era necessário a vós que vos pregasse primeiro a palavra de Deus. Mas visto que a rejeitais e vos não julgais dignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios. Está a ver? Era da vontade de Deus que eles pregassem a palavra de Deus aos gentios também. Os judeus não a quiseram, mas os gentios de bom grado a receberam. Mas a todos, diz lá o apóstolo João, no Evangelho de São João, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. E então a igreja começa a ser cheia de gentios. Então os judeus começam a perseguir Paulo e Bernabé, mas eles sacodem o pó das suas sandálias e vão para Icônio, cheios, engraçados, cheios da alegria do Senhor e cheios do Espírito Santo. Veja que eles sacodem os pés, porque Jesus tinha dito: ide a todas as terras de Israel. E aqueles que não vos receberem, sacudi o pó dos vossos pés. É engraçado, não é? Porque eles lembraram-se disso e, sacudindo os pés, foram para Icônio. E foram cheios do Espírito Santo e cheios da alegria do Senhor. Então veja que o que nós vemos aqui, para fazermos um resumo de tudo isto, o que vemos aqui, por conclusão, é que a igreja era dirigida pelo Espírito Santo. E começa a expandir-se por causa da ação do Espírito Santo, do poder de Deus. Vemos também que Paulo prega com demonstração de poder. Ele próprio diz que eu vim não com sabedoria, mas com demonstração de poder. Se bem que ele tinha sabedoria e conhecimento. Mas o poder de Deus, e vê-se aqui que o poder de Deus acompanha os apóstolos. E tanto vai para curar pessoas, para fazer milagres, prodígios e maravilhas, como também pôr as pessoas no seu lugar. No caso aqui do Elimas, o encantador. Ele armou-se em esperto. Ele quis perturbar os caminhos do Senhor e ficou cego. Ficou cego e vemos que com Deus não se brinca. Já tínhamos visto que o Herodes andou a matar e a destruir cristãos. Acabou morto e comido por bichos. Este aqui, que era um mágico, ele começou a perturbar, ele começou a atrapalhar a pregação do Evangelho. Quem atrapalha a pregação do Evangelho pensa que vai fazer isso sempre, mas até que um dia, se ele não se arrepender, vem a intervenção de Deus e ele fica em maus lençóis. Nós vemos também é que o Evangelho vai passando dos judeus para os gentios. Aqui nós começamos a ver que Deus está a levar a palavra, está a levar a sua salvação para todos os povos, para todo o planeta Terra. E isso é fantástico, porque eu e você, que somos gentios, hoje, estamos a beneficiar dessa graça de Deus. Dessa graça de Deus. Os gentios são aqueles que receberam a palavra com humildade. E por receberem a palavra com humildade, mais tarde, todo o Império Romano vai converter-se ao cristianismo. Mas porque aqueles que começaram, a igreja dos primórdios, foi persistente, não desistiu. Muitos morreram, muitos foram crucificados, muitos foram queimados, muitos foram, apedrejados, mas eles não desistiram. E como não desistiram, as portas do inferno não têm prevalecido, nem nunca vão prevalecer contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então nós vemos que a igreja continuou e a igreja continua. Eu vou repetir aquilo que está aqui da conclusão. Portanto, a igreja é dirigida pelo Espírito Santo, vemos que ela tem pilares.
Já tem profetas e tem doutores. Paulo prega com demonstração de poder. Paulo e os apóstolos prega com demonstração de poder. Quando nós pregamos a palavra de Deus, quando nós vamos para uma cidade pela primeira vez pregar o Evangelho, Deus acompanha com poder. Poder para salvar, curar e libertar. Mas também para fazer justiça, se for o caso. E vemos também que o Evangelho vai passando para os gentios. E hoje a Igreja é composta por gentios. E quem se quiser converter e entrar no reino de Deus tem que entrar pela porta, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Espero que este capítulo tenha abençoado a sua vida, porque a mim me tem abençoado muito. Deus abençoe você, em nome de Jesus. Amém.